eu falei para vocês que os cânones, as regras de composição, elas podem ser flexibilizadas dependendo da natureza do assunto. Por exemplo, se o artista egípcio da antiguidade deixar de representar o faraó, a família real, a rainha, a nobreza, os nomarcas ou a alta burocracia do Estado, quer dizer, os grandes funcionários públicos, escribas, etc. tal, e começar a representar os artesãos, os trabalhadores manuais, os camponeses, os felás, que era o nome que se dava aos camponeses, aí nesse caso específico, as regras de proporcionalidade, elas podem ser transgredidas. Tá legal? Quer dizer, as regras têm que ser obedecidas quando o artista está representando os deuses vivos ou a nobreza. As regras podem ser desobedecidas se a natureza do assunto se modificar. Por exemplo, uma representação do artesão, você não precisa de cumprir obrigatoriamente aos princípios de proporcionalidade. Então, essa figura que está aqui, ó, essa figura do camponês, está vendo a figurinha aqui do camponês? É que segura as sandálias do rei escorpião, tal. Essa figura do camponês, ela é retratada com mais espontaneidade. Quer dizer, eu vou falar pela última vez, hein? Em que circunstâncias não é possível transgredir o cânon? Dependendo da natureza do assunto. É quando a representação ela alude aos deuses vivos, tá certo? A família real, aos nobres, aos nomarcas, aos filhos do faraó, a rainha. Quando os cânones podem ser transgredidos? É quando os artistas estão representando camadas populares, camponeses, artesãos, trabalhadores manuais em geral. Tá bom? Tá legal? Então essa é a paleta do Reinar Mer, ela é feita de ardósia, é um material altamente plástico, ela está no Museu do Cairo. Olha, ocorre o seguinte, a primeira fase do Egito unificado é chamado período arcaico. Tal. A partir de 2780, etc., tal, começa o Antigo Império. O Antigo Império vai se estender até 2100. E as pirâmides são túmulos reais do Antigo Império. Olha, não há pirâmide fora do Antigo Império. Pirâmide são palácios da morte, é uma expressão muito agressiva, tal, muito violenta, mas da família real, quer dizer, do faraó, do Deus vivo. E as pirâmides só foram construídas no Antigo Império. Depois de 2100 não se constrói mais pirâmide no Egito, tá legal? Mas os caras construíram um número de pirâmides absurdo. Construíram 100 pirâmides, das quais 80 ainda estão em pé, quer dizer, eram construções ali extremamente sólidas. A primeira pirâmide a ser construída foi a pirâmide do faraó Zócer, que é um faraó da terceira dinastia. É porque a cronologia do Antigo Egito é determinada pelas dinastias, porque quando um faraó assume o poder, o momento em que o faraó assume o poder começa um novo calendário. Não sei se consigo me explicar tal. Então, é como se fosse o ano zero. Quer dizer, na realidade, você tem uma cronologia que se ajusta aos governos das dinastias. Tudo bem? Mais ou menos. Então, o cara, por exemplo, o Zócer assumiu o poder. Então, ali começa o calendário novo. É o primeiro ano do governo do Zócer, segundo ano do governo do Zócer, terceiro ano do governo do Zócer. Quem é o Zócer? O Zócer é um faraó da terceira dinastia, tá certo? É quando a capital foi para Mênfis. Eu mostrei para vocês, Mênfis ali é mais ao sul, quando a capital sai do delta. E a primeira pirâmide e o primeiro monumento em pedra, em grande dimensão construída, foi a pirâmide dedicada ao faraó Zócer, um faraó da terceira dinastia. De quando que é essa pirâmide? Essa pirâmide é em torno de 2750 a.C., portanto, é no século 28 a.C., tá legal? A pirâmide do Zócer e tal. As pirâmides não eram os únicos túmulos reais. Antes das pirâmides, os faraós eram enterrados nas mastabas. E o que eram as mastabas? As mastabas eram o seguinte, olha, eram construções em tijolo. É claro, por causa das cheias do Rio Nilo, tem muito tijolo naquela região, não tem? Não há cheias, tal. Então, os caras construíam os túmulos de tijolo. Então, eram capelas, assim, retangulares,
extremamente horizontalizadas, mas eram grandes construções, havia muitas salas, muitos corredores, etc. tal. Todas essas salas, celas, corredores, eles eram decorados, mas essa superestrutura, essa capela construída em tijolo, ela ficava sobre um túmulo escavado no solo. Então, o faraó ele era enterrado no solo. Tá legal? Você abria o túmulo do faraó. Sobre o túmulo do faraó, você construía a mastaba. Mastaba eram construções assim retangulares, tal. Elas eram feitas de quê? Isso que é importante, elas eram feitas de tijolo, tá legal? Então eram as mastabas. Além das mastabas, havia túmulos escavados nas encostas das montanhas, túmulos escavados nas rochas. Quando o túmulo estava escavado na rocha, era chamado de hipogeu. Quer dizer, a mastaba eram capelas retangulares, os hipogeus, túmulos escavados nas rochas, e além de mastabas e hipogeus, havia as pirâmides, que eram também túmulos reais, tá legal? A primeira pirâmide é essa aí de 2750 a.C. Ela é tão importante, ela é um monumento em pedra, primeira construção em pedra em grande dimensão da história, a primeira vez que a pedra é usada nessa escala para construir um movimento arquitetônico. É a primeira vez. Então, olha a importância desta pirâmide. Eu acho que os construtores de igreja, de catedrais na Idade Média, eles têm uma dívida para com o faraó Zócer, porque foi o arquiteto do faraó Zócer, chamado Imhotep, que constrói a primeira grande estrutura arquitetônica em pedra conhecida da história da humanidade. Tá legal? Não é importante? O cara era bom. É tão bom porque o nome dele ficou, chama-se Imhotep, que era o arquiteto. O que ocorre é o seguinte, o Imhotep, a impressão que se tem é que ele começa construindo uma mastaba, tá vendo? Essa aqui, essa aqui é a pirâmide do Zócer, aquela pirâmide em degraus. Ele constrói uma mastaba, mas ele usa um material novo. Qual é o material novo que ele utilizou? Foi a pedra. Por que a pedra? Por uma série de razões. Primeiro, porque com a pedra ele vai conseguir fazer um monumento de uma escala maior. Quer dizer, ela vai ficar bem mais alta do que as construções em tijolo. Olha, a segunda pedra é mais resistente. Não se trata de arte para a eternidade? Não é arte para a eternidade? Então a pedra ela é resistente, ela é mais resistente do que o tijolo. Então é por isso que ele vai usando a pedra. Mas ocorre o seguinte, aí ele constrói, a princípio ele está construindo uma mastaba. Isso que eu estou falando é certo como ouro em pó? Não. É uma hipótese. Ele começa assim, ele constrói uma mastaba. Mas essa mastaba ele vai usar pedra. Mas aí ele percebe as virtualidades da pedra, as virtualidades plásticas da pedra. Ele percebe a solidez da pedra. E ele percebe que com a pedra ele vai poder fazer um monumento de grandes dimensões. Afinal, é um monumento dedicado ao Império Teocrático. Bom, mas ele não conhece inteiramente a pedra. Ele ainda não sabe. Ele está começando a utilizar aquela matéria nova. Então, o que ele faz? Ele vai avançando gradualmente. Então, ele faz o seguinte, ele faz uma mastaba. Ele percebe o seguinte, dá para ir um pouco mais. Então, ele faz uma segunda mastaba em cima. Aí ele percebe, bom, aqui eu posso assentar outro andar sobre ela, porque eu percebo a solidez, então ele avança. Ele vai avançando de tal maneira que essa pirâmide vai tendo a forma de escada. Ela fica escalonada. A pirâmide do faraó Zócer, ela tem essa forma de escada. Por que o arquiteto do Zócer, o Imhotep, ele avançou gradualmente? Por uma razão muito simples. É porque havia uma crença que a sobrevivência dos egípcios estaria garantida caso o faraó sobrevivesse. Agora imagina, o cara constrói uma superestrutura em pedra e ela desaba. Quer dizer, é uma tragédia, do ponto de vista religioso, da crença, da época e tal. Então, por isso, ele vai devagarzinho. É por isso que, efetivamente, ela tem a forma em degrau. Olha aqui a forma em degrau da pirâmide do faraó Zócer. Ela deveria ter 60 metros de altura, agora ela já não tem mais, porque até as pirâmides vão diminuindo com o tempo, né? A pirâmide tinha 60 metros, agora, mas originalmente ela tinha 60 metros, tá? Essa forma de escada, etc. Tal. É claro que ela não era assim, né? Ela é de 2750 a.C. Olha que construtor fabuloso, formidável. Não posso elogiar muito, tem que começar a falar mal desses caras. Mas olha que grande arquiteto, que extraordinário engenheiro. O cara constrói uma estrutura de 60 metros de altura em 2750 que está em pé. É claro que ela não estava nesse estado.
ela era coberta por um calcário fino e liso e branco, tá? Porque ela deveria refletir a luz do sol. Tá? Ela não estava, como ela se encontra atualmente, né? Isso a gente percebe ali os blocos calcários que deram origem a essa pirâmide dos Ósser e tal. Ela tem essa forma de escada, essa forma escalonada. Bom, o que ocorre, mas ela era coberta por um calcário fino. Aqui, ó, a gente vê a pirâmide do faraó Djoser mais distante. É porque em torno da pirâmide dos Djoser se encontravam também os túmulos da família do faraó, da família dos Djoser, das suas mulheres, ou das rainhas, dos seus filhos, tal, tá legal? Então isso aí é um sítio funerário, ele é mais longo, a gente percebe aí, era o sítio funerário em Saqqara, de um faraó da terceira dinastia, chamado Djoser, tá legal? E o cara que construiu o sítio funerário do Djoser era um arquiteto chamado Imhotep, e é o cara que fez justamente a pirâmide de Saqqara. Você se lembra? Eu mostrei no mapa onde estava Saqqara, que é aquela pirâmide em degraus. Mas esse ângulo aqui é muito interessante, porque o que dirigiu a construção da pirâmide é uma crença religiosa. Bom, para a gente estudar a cultura egípcia, qual é a relação que a gente tem que fazer? Quais são as relações que nós temos que fazer? A gente relaciona o que com o quê? Para estudar a arte e a cultura egípcia. Quais são os vínculos que nós temos que estabelecer? Quais são? Os objetos artísticos, mais o quê? Princípios, Fala. Princípios religiosos e o império teocrático, tá legal? A gente tem que entender aí nesses três, tudo bem? Então, o que dirigiu a construção, o princípio que dirigiu a construção das pirâmides é a crença que o faraó, o rei, o imperador do Egito unificado, ele era filho do deus Sol, ele era filho de Ra, tal, era filho do deus Sol. Então, o que seria a pirâmide? A pirâmide, ela seria uma espécie de rampa, é um termo muito mal dado, né? Era de via de acesso do espírito do faraó em direção ao Sol. É porque a cada dia o Sol passa no seu barco, o barco do Sol, ele vem de leste para oeste, ele faz esse movimento, ele nasce lá no leste, lá no oriente, aí ele faz a viagem na sua barca, é a barca do Deus Sol, aí ele passa sobre o Egito e nesse momento duplo, o espírito guardião do faraó, justamente por meio dessa via de acesso, ele se aproxima do seu pai. Aí o Sol se põe a oeste, naquela época se opõe ao oeste, continua se opondo ao oeste. Tá? Ele se põe a oeste e, portanto, o oeste é o reino dos mortos. Os túmulos são escavados em direção ao oeste. Tá legal? Porque o Sol se põe... O princípio da vida é o Sol. Portanto, quando a gente sai de um túmulo, a gente faz o movimento de oeste para leste. Quando a gente entra num túmulo, a gente faz o movimento de leste para oeste. É porque é o pôr do sol. Ali é o reino dos mortos. Tudo bem? Então, o que ocorre é que essas pirâmides, elas foram construídas devido a esse princípio religioso, é que o faraó é filho do sol. E o do faraó, ele se aproxima da barca do seu pai uma vez por dia. E essas pirâmides se dirigem, elas ascendem em direção ao Deus, ao Ra, ao Deus Sol. Por outro lado, elas são uma espécie de agulhas, é um termo muito mal dado, tal, tá legal? Que captam a energia solar, elas estão assim. Então, ela absorve os raios do Sol e transfere esses raios do Sol para a Terra. Era uma espécie de antena, uma imagem horrível, etc. tal, que capta a luz e transfere para a Terra. Quer dizer, ela está totalmente ligada à crença que o imperador, o faraó, o rei centralizador do Egito, ele é filho do Deus Sol, ele é filho de Ra. Por outro lado, a pirâmide dos Djoser, essa primeira pirâmide de 2.750 a.C., olha que formidável essa imagem, é porque aí era o sítio funerário do rei da terceira dinastia, dos Djoser e de seus familiares, tá vendo? Por isso que a gente vê esse espaço circunscrito e tal. Bom, por outro lado, essa pirâmide do faraó Djoser, ela também é uma espécie de síntese cultural. Porque a unificação do Egito, ela se deu por meio de uma guerra, de um conflito violento, em que o rei do Alto Egito submeteu o rei do Baixo Egito.
Então, uma coisa curiosa, essa pirâmide, é que ela mais ou menos sintetiza os princípios culturais do Alto e do Baixo Egito, as concepções de morte, tanto do Alto quanto do Baixo Egito. Quer dizer, no Alto Egito, o rei da morte era o Anubis, sabe? Aquela figura divina com cara de chacal. Aquele era o rei do Alto Egito. É porque o Anubis é uma espécie de cão do deserto, que caminha sob os subterrâneos da grande montanha do sul, que é a montanha de Tebas. O deus da morte do Baixo Egito, do Delta, era o Osíris. Com a unificação, Osíris se transformou no grande deus da morte do Egito. Osíris é o deus mumiforme, que tem a cor verde, porque ele está ligado à fertilidade, à vegetação, tá legal? Tudo bem? Só que a concepção de morte do Osíris é diferente do Anubis. Osíris era o deus da morte do Baixo Egito. E Osíris, na concepção osiríaca da morte, o morto seria recebido pelo Osíris numa ilha de bem-aventurança, no meio de um rio de águas cristalinas, sem poluição, e ali o cara era recebido pelo Osíris, ia participar de banquetes formidáveis, de todos os prazeres, inclusive os prazeres sexuais. Essa era uma visão paradisíaca da morte, que era do Osíris. Então, a concepção de morte do Baixo Egito era da ilha osiríaca, e a concepção de morte do Alto Egito era a concepção do Anubis, era do cão subterrâneo. Então, o que ocorreu? Quando o Imhotep fez essa pirâmide, ele sintetizou essas duas concepções de morte. Sabe como? Por exemplo, o poço funerário. Aonde está o poço funerário do faraó? Ele está escavado a 28 metros na areia do deserto. Ele não está na superestrutura, que é a concepção do Alto Egito. Eles escavaram assim 28 metros, aí eles fizeram a câmara mortuária do faraó com um quadrado de 4 metros, todo coberto de granito. Por outro lado, quando a gente observa essa pirâmide, a gente vê que ela é uma espécie de ilha osiríaca. Ela é uma superestrutura. Se a gente subir esses degraus e ficar lá em cima e olhar em torno, a gente tem a impressão da ilha de Osíris, da ilha dos prazeres de Osíris, da concepção paradisíaca da vida após morte. É porque o sol toca nessa areia do deserto, muito branca, tal, e a gente tem a impressão justamente da ilha, quer dizer, produz essa impressão que estamos no mundo de Osíris. Então, essa pirâmide ela tem esse aspecto extremamente curioso. Ela é uma espécie de síntese cultural das concepções religiosas, tanto do Alto Egito quanto do Baixo Egito. O que ocorreu? Bom, eu acho que sobre ela nós já falamos o suficiente, tal. Vamos ficar falando em pirâmide o tempo todo, né? É que entre ela e as 3 grandes pirâmides, houve mais 3 tentativas de construção de pirâmides. 2 pirâmides em Dashur e uma pirâmide em Meidum. As pirâmides de Dashur não deram muito certo. Tem a grande pirâmide vermelha de Dashur, a gente tem a impressão que ela está ajoelhada na areia, o que significa que os deuses não eram astronautas. Os caras foram construindo pirâmides por meio de tentativa e erro. Quer dizer, os caras tentavam, erravam, aí eles refletiam sobre o erro, aí eles faziam novamente, erravam, aí voltavam, porque tem pirâmides algumas pirâmides não deram certo, e até que apareceram aí as 3 grandes pirâmides, as pirâmides que estão mais ao norte, tal, que são as pirâmides de Gizeh. São essas 3 pirâmides. Aí a maior delas não é essa daqui eu quero estar mais longe, tal, a pirâmide de Quéops. Essa é a pirâmide de Quefren e essa aqui é a pirâmide de Miquerinos. São 3 faraós da 4ª dinastia. A maior pirâmide, aquela que está mais lá atrás, tal, que dá a impressão que é menor, era de 2650 a.C., é o faraó Quéops da 4ª dinastia. A pirâmide do meio, que ainda tem restos ali, está vendo a ponta dela tal? Ainda é o calcário polido, é a pirâmide de Quefren de 2600 a.C. E a terceira é menor, que está mais para cá, tal, é Miquerinos, ela é de 2570 a.C. Essas datas são absolutamente desnecessárias, não sei por que eu decorei isso, cara. Cultura absolutamente inútil. Mas, de qualquer maneira, a pirâmide de Quéops é 2650, a pirâmide de Quefren é de 2600 e a pirâmide de Miquerinos é de 2570 a.C. São todos faraós da 4ª dinastia, tá legal? São as 3 pirâmides de 3 faraós da 4ª dinastia.
Aqui houve algumas modificações. Quais são as modificações? Primeiro, as pirâmides perderam a forma de escada, elas não são mais escalonadas, vocês estão vendo? Não há mais escada tal. E os caras começaram a desenvolver também a técnica de produção das pirâmides, hein? Isso aqui é tentativa e erro. Os caras tentavam, erravam, voltavam, tal, não tem nenhum deus. Aquela história daquele Daniken e tal, que quem construiu as pirâmides foram os astronautas e tal. Porra, imagina que se os deuses vieram, eles não erravam, né? Eles acertavam logo de cara, né? Na primeira mão. Bom, pessoal, então, as pirâmides perderam ali as formas escalonadas e ocorreu o seguinte, a câmara mortuária se duplicou. Ao invés de ter uma câmara mortuária dentro das pirâmides, agora há duas. É porque, porque a mumificação, né, a técnica para embalsamar o cadáver pressupõe a retirada de órgãos muito úmidos. Quer dizer, o corpo tem que ser desidratado, tá legal? Então, o que os caras faziam? Eles tiravam o intestino, o fígado, etc. tal, e aí colocavam em vasos. Esses eram chamados vasos canopos. E havia uma câmara mortuária só para os vasos canopos. Além disso, a múmia do faraó ocupava uma outra cela, uma outra sala, uma outra câmara mortuária. Então, aqui houve uma duplicação das câmaras mortuárias. Não tem só uma, tem duas. É claro que no interior dessas pirâmides há muitos corredores, muitas salas, há na realidade, canais de ventilação, tá legal? Tudo isso. Por outro lado, ao lado das grandes pirâmides apareceram pequenas pirâmides satélites. Sabe, estão vendo as pirâmides satélites? Estão vendo as pequenas pirâmides e tal? É que essas pirâmides eram feitas para oferendas. Os ritos fúnebres, oferendas aos faraós, por exemplo, eram feitos nas pequenas pirâmides. Nós estamos vendo ali uma série de pirâmides satélites, tal, tá legal? É isso. Por outro lado, é o seguinte, todas essas pirâmides feitas com pedras calcárias e granitos. As pedras eram muito pesadas, tá legal? Mas elas eram cortadas com muita habilidade e eram ajustadas com muita habilidade. E depois disso, elas eram cobertas com um calcário fino, um calcário branco, tal, que refletia a luz solar. Essa aqui, olha, são as 3 grandes pirâmides e essa aqui é a maior pirâmide, a pirâmide de Quélpis, tal. Ela não era assim. Ela é de quando ela? Ela é de 2650 a.C. Ela era coberta com calcário. Tinha um calcário branco que cobria a pirâmide. Ela tem que refletir o sol. Ela está inteiramente vinculada à barca do Deus Sol. Ela se volta inteiramente para o sol. É o Ra, é a divindade. O faraó é descendente dos deuses. O faraó é o Deus vivo, tá certo? Tudo bem? Bom, essa pirâmide, primeiro ela é altíssima, né? Ela tem 146 metros de altura. Foi o maior monumento arquitetônico feito pela humanidade até o aparecimento da Torre Eiffel. Sabe a Torre Eiffel? Lá no século XIX, 1889 e tal, aquele objeto metálico feito pelo engenheiro Eiffel, etc. Tal, aí ele superou a altura da pirâmide de Quélpis. Bom, por outro lado, a pirâmide de Quélpis apesar de ela ser grandiosa, que é um traço da arte egípcia, que é a monumentalidade, no sentido de escala, ela é grande, ela rompe com escala humana, são grandes massas de pedra, etc. tal, mas há medidas matemáticas perfeitas no monumental. Cada um dos lados da pirâmide de Quélpis mede 230 metros, que é uma coisa extraordinária. Como é que eles conseguiram uma medida perfeita? São 230 metros em cada um dos lados. E a diferença não ultrapassa os 3 centímetros, tal. Por outro lado, as 4 faces da pirâmide de Quélpis, das pirâmides em geral, elas se voltam para os 4 pontos cardeais, tá legal? De uma maneira perfeita. O erro é ínfimo, tal. Os caras praticamente não erram, etc, tal. Por outro lado, como ela tem 146 metros de altura e tem uma base de 230 metros, a altura é a metade mais 1/6, o que faz com que ela suba. Ao contrário da pirâmide anterior que está em Dashur, que parece ajoelhado na areia, ela não. Ela justamente ela mantém esse processo de ascensão gradual. Se a gente observar a grande pirâmide, a pirâmide de Quélpis, do Vale do Rio Nilo, ela se comunica com o platô e ela vai subindo de uma maneira assim extremamente harmônica, talvez seja a expressão tal, em direção à barca do Deus Sol, porque essa é a função da pirâmide. A pirâmide é uma via de acesso do Ka, do filho do Ra, em direção ao barco do seu pai, que passa uma vez por dia no firmamento, ele faz esse movimento. Ao mesmo tempo, ela capta aquela luz
e transfere justamente para a terra, tá certo? Bom, por outro lado, com as 3 grandes pirâmides, a entrada deixou de ser escavada no deserto e ela está diretamente numa das faces da pirâmide, geralmente na face norte. Tá legal? Então é isso. Essa é a maior pirâmide, o maior monumento da história até o final do século XIX. Essa aqui é a pirâmide de Khafre. Khafre, ela é um pouquinho menor, ela tem 3 metros menor simplesmente, tal. Ela ainda está com a ponta revestida de calcário fino, vocês estão vendo? E aqui é a menor, é a pirâmide de Mycerinus. Ela é menor, tal, tem 60 e poucos metros, tal. E ali a gente percebe a pirâmide de Mycerinus com as pequenas pirâmides satélites, está vendo as pirâmides satélites? Nas pirâmides satélites você tem oferendas, tal, e a pirâmide da rainha, etc. Tal. Bom, o que ocorre, pessoal, é que há 80 pirâmides no Egito. Essas 3 grandes pirâmides, as pirâmides de Gizeh, a gente vê do Cairo. Não sei se já foram ao Egito. Você já foi ao Egito? Você já foi ao Egito? A gente vê do Cairo. É uma coisa tão sem aura, a gente fica tão decepcionado que a gente chega assim Você foi ao Egito? A gente chega assim na janela do hotel, porra, dormiu mal, tá com dor de cabeça, etc. Tal, e você vê as pirâmides lá. Porra, é tão decepcionante, cara. Tinha que ser alguma coisa assim tão especial, não? Você não acha? Chega lá, estão lá as pirâmides de Gizeh. Ele atravessa a ponte sobre o Nilo, está lá nas pirâmides, os caras te explorando, te levando uma grana. Quer que eu explique para você sobre a pirâmide? Tal? Como sempre, tal. É uma coisa absolutamente desprovida de solenidade.